Olá, pessoal. Peço, antes de tudo, que você se inscreva aqui no canal MMA Debate, né? São mais de 300 entrevistas aqui do canal, com vários dos maiores nomes de todas as modalidades. Aqui é um canal do jiu-jitsu, da luta livre, do boxe, da capoeira, do muay thai, enfim, de todas as lutas, né? A gente dá espaço, tenta dar espaço para todo mundo igual. E sigam a gente também no Instagram, no MMA Debate Oficial. Deixe seu like, compartilhe a live. E hoje, mais um dia histórico para o canal MMA Debate, né? Se a gente falar em boxe no Brasil, existem algumas pessoas historicamente que contribuíram para o nosso boxe chegar no nível que chegou, no nível alto, e uma dessas pessoas, sem sombra de dúvidas, é o mestre Ulisses Pereira, que eu vou ter a honra de entrevistar agora, falar um pouco da história dele, desde o início dele no mundo marcial até o atual momento, né? Se a gente for fazer um livro sobre o boxe no Brasil, alguns capítulos vão ser dedicados ao mestre, porque é uma figura extremamente importante, não só no boxe puro, vamos colocar assim, mas também o envolvimento dele com atletas de MMA. Então, assim, o boxe, ele levou o boxe a lugares muito mais longe do que ele mesmo imaginava. Então, sempre uma honra estar te recebendo aqui, mestre. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. O prazer é nosso estar presente, né? Sempre é muito bom falar de luta no geral, entendeu? E nós estamos aqui para falar, para conversar, para explicar, contar um pouco da história, né? O Luiz Pereira tem trajetória que nós já tivemos e ainda estamos tendo e vamos ter muito mais ainda, com certeza. Com certeza, mestre. E até porque você trabalha muito para isso, né? Assim, essa live ela vai ao ar na sexta-feira, mas a gente está gravando ela na quinta de manhã e são 8 horas da manhã. Desde antes disso, você já estava acordado e já tinha dado aula, né, mestre? Fala um pouco para a gente aí da sua rotina. Eu abro academia, na verdade, né? Academia, @Ulisses Pereira Academia, né? E o meu Instagram também, @Ulisses Pereira. Então, o que acontece? Eu abro a academia às 5h15, 5h30 da manhã já tem a primeira turma treinando, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos uma turma 5h30, 6h30, aí depois tem uma turma de 7 às 8, aí vai embora 8 às 9, 9 às 10, aí meio-dia e meia, 1h30, e depois de 3 da tarde a 10 da noite, de hora em hora, nós temos turma. De segunda. Mestre, você tem mais de uma unidade no Brasil ou só a sua unidade mesmo? Como é que funciona isso? Muita gente me convida para fazer e tal, mas eu acho que não é o meu perfil, entendeu? Até porque quando você não está à frente do gado, né? O boi não engorda, entendeu? Então, você joga uma para um lado, joga uma para o outro e tudo mais. Aí, assim, eu monto uma Ulisses Pereira, as pessoas querem treinar com o Ulisses Pereira, e o Ulisses Pereira não vai poder estar em todas. Até porque eu ainda viajo muito também, entendeu? Então é bem complicado. Mestre, fala um pouco pra gente, né, do início da sua relação com o mundo marcial. Já começou no boxe mesmo ou antes disso você chegou a treinar alguma Bom, modalidade antes? Fala do seu início. eu comecei aos 16 anos treinando, né, numa academia chamada Joy Luz, com o professor Biratanima. E numa das viagens dele, Campeonato Brasileiro, ele pediu para mim tomar conta da garotada novata, que toda vez que ele viaja, a academia fechava. E eu fui tomando conta, e daí foi, sabe, foi mudando o formato da atenção para treinar e atenção para dar treino, para tomar conta. E isso aí foi virando uma bola de neve, entendeu? Eu, aos 19 anos, era auxiliar técnico dele, entendeu? Depois tive a minha própria academia, né? Uma academia chamada Academia São Paulo. As pessoas perguntam por que São Paulo, sendo no Pará? É porque já tinha o estatuto, uma documentação, né, como um clube, a gente usou, né, a documentação. Depois montei a Associação de Pereira, que é a entidade que nós temos até hoje. Dentro dessa trajetória toda, eu fui chamado para ser treinador em Osasco, Santo André, tudo mais, em virtude de bons resultados nos Jogos Abertos do interior com atletas paraenses, junto sempre com baianos, e assumi a seleção brasileira em 95. Aí tive nos Jogos Olímpicos em 96 em Atlanta, aí depois tive nos Jogos Olímpicos em 2000, mas também tive em 3 Jogos Pan-Americanos, 3 Jogos Sul-Americanos, Campeonato Mundial. Nessa trajetória minha, treinei o Vitor Belfort, treinei Vanderlei Silva, treinei o Shogun, treinei Lioto, né, Michel Trator, Michel Pereira, hoje do UFC, Arroio, entendeu? A Cris Cyborg, o irmão do Shogun. Eu tive uma passagem minha na shootbox. E em 2001,
o Popó me chamou, saiu da equipe antiga dele, me chamou para trabalhar com ele no boxe profissional e eu me sagrei tetracampeão do mundo com o Popó. Dos 4 cinturões que o Popó tem, 3 foram comigo na equipe junto com ele. Eu, Cláudio e o Oscar Soares, que é o treinador que faleceu. Só isso, né, mestre? Isso, né? Fora uma forma de especialização em Cuba, na Rússia e em inúmeros países. Né? Foram 28 países rodando com boxe. Mestre, é exatamente o que eu ia te perguntar, tanto é que você com 16 anos começou no boxe, mas logo no início mesmo você já começou a ser instrutor, a virar ali, professor, mestre. Você chegou a fazer aula, lutadoras, enfim, ou você sempre foi mais focado na parte de treinamento? Se eu fiz o quê? Você chegou a fazer algumas lutas amadoras ou profissionais, ou o seu foco sempre foi como professor? Cheguei a fazer alguns sparring assim, tudo mais, mas nunca lutei. Nunca lutei. Bacana. O seu foco sempre foi mais como mestre, como professor mesmo, né? Imagina, um dos maiores treinadores do mundo, né, no amador, foi o doutor Alcides da Garra, nunca lutou. O Pedro Luiz, que é o segundo treinador que tem doutorado no mundo com boxe, nunca lutou. Então, não existe isso. É até o contrário, muitas vezes até compromete, entendeu? Às vezes compromete. Tipo, às vezes você, quando era um ex-lutador, tu vai dar aula, tu quer que todo mundo treine e lute como tu lutava. E cada atleta tem seu perfil, entendeu? Cada atleta tem sua característica. E às vezes isso até confunde. Às vezes nem é bom você ter sido um ex-lutador e treinador, porque às vezes dá problema. Bacana. E a grande prova é a sua história, né? Um dos maiores treinadores da história e ficou dedicado só na parte de treinador. Dedicado a treinamento, entendeu? E, Então, mestre, aí, fala um pouco pra gente. Você mesmo falou que você ficou 5, se eu não me engano, com viagens e tudo, você ficou 5 anos em Cuba, né? Indo e vindo para fazer a sua pós-graduação. Fala um pouco pra gente do aprendizado que você teve nessa época. foi uma pós-graduação, é curso de especialização, entendeu? Tá? Era um curso que tinha, tipo, Solidariedade Olímpica. Eram 21 países, né? Que tinham fazendo o curso. E eu, Luiz Pereira, estava presente, entendeu? E inúmeros outros cursos que tiveram em Cuba, e eu sempre tive presente, entendeu? Então foram 5 anos sempre renovando, sempre buscando conhecimento. Tive em curso na Rússia, tive em curso nos Estados Unidos, Porto Rico, México, entendeu? Tive um curso de especialização com treinamento com altitude no Equador, ministrado por um treinador cubano, entendeu? Então, tudo isso eu passei para poder a gente ter um conhecimento geral. Porém, o que acontece? Eu sou treinador de boxe, eu não sou treinador de MMA, entendeu? Então, quando as pessoas me contratam para treinar um lutador de MMA, eu digo, ó, meu negócio é o boxe, eu não entendo de chão, eu não sou do Muay Thai, nem de Wrestling. A tua mão, a gente vai tentar melhorar, entendeu? Vai dar uma ajustada, mas eu sou treinador de boxe. Bacana. Mestre, falando nisso, nessas mais de, se eu não me engano, o senhor conheceu quase 30 países, né, ao longo desses anos todos. Fala um pouco para a gente sobre a diferença, o pessoal que não entende muito, a diferença do estilo do boxe cubano, do boxe russo, do boxe americano, o estilo de cada lugar onde tem um boxe de qualidade. Fala um pouco para a gente. Vai muito da característica da modalidade. Digamos, o boxe olímpico, o cubano, ele boxeia demais. O russo é mais plantado. O mexicano é mais para dentro, com movimentos de tronco, entendeu? E o americano é aquele boxe clássico que boxeia, que é boxear de um lado, movimentar para um lado, para o outro, entendeu? Então, o Brasil hoje é assim, é uma mistura de um pouquinho de cada. O Brasil viajou muito para buscar conhecimento fora, né? Então, o Brasil hoje tem um pouquinho de cada, entendeu? Tu vê que hoje essa nova equipe de treinadores que estão na seleção brasileira tem tido grandes resultados, né? Porque tem viajado constantemente, tem estado em competições na Europa muito, entendeu? Então, hoje, o atleta brasileiro briga de igual para igual com qualquer um. Na nossa época, em competições, era complicado quando já caía de cara Brasil e Cuba, Brasil e Rússia, até porque a gente não tinha tanta viagem como hoje tem. Hoje, praticamente, o atleta brasileiro sai em janeiro, não para mais de viajar, só em dezembro, entendeu?
viajando, treinando e lutando, viajando, treinando, entendeu? Então, isso te dá uma condição de luta muito grande, entende? Já na nossa época era menos, até porque não tinha patrocínio, não tinha o recurso que nós temos hoje, entendeu? Então, são características diferenciadas, isso com o amador. No profissional hoje, quem domina muito é os americanos ainda, com os mexicanos, né? Porto Rico deu um pouco de uma parada, e os russos, entendeu? Porque eles têm um perfil muito para o nocauteador. Então, boxe profissional, você pode boxear bonito, bonito, bonito. Ver um cara que nocauteia, nocauteia, impressionante, é o que vende. Porque o boxe profissional é um negócio, entendeu? É um negócio. Então, o público não gosta de ver aquele cara que está muito negócio de toque, movimenta, e a luta fica uma luta, às vezes, até chata para 8, 10, 12 rounds. Agora, aquele cara que vai, pã, bota uma queda. Aí o público já pira, já grita e tal. Aí vai, bota outra queda, entendeu? Então, é bem diferenciado o boxe profissional e o boxe amador. Messi, fala um pouco para a gente, sei que essa é uma pergunta difícil, ainda mais com toda a sua experiência, né? Você participou de 2 Olimpíadas, 3 PANs, um Mundial, os 3 títulos do Popó e vários outros títulos também dos seus atletas. Quais que foram, não precisa de falar uma só, porque são várias, mas ali os 5 principais momentos da sua história até hoje, como treinador? Olha, como treinador, uma das nossas lutas mais acirradas, assim, né? Nós temos as lutas mais inteligentes, né? E as mais complicadas. A luta mais inteligente minha foi a com o Popó contra o Casamaior. Foi uma luta super inteligente, que o cubano era muito experiente e tudo mais, era uma unificação, entendeu? Então foi a luta que o Popó teve que ser mais inteligente. A luta mais dura foi aquela com a Argentina, onde o Popó tomou um knockdown, né? Levanta, dá um knockdown e vai para o 12º round e o Popó vai nocautear o argentino, o Barrios, o Iena, entendeu? Então essa foi uma luta mais dura, pode-se dizer, entende? E uma luta assim bem complicada foi a luta que nós perdemos, né? Pro Diego Corrales, que a gente até então estava bem, mas o Popó tomou um golpe e não se encontrou muito, entendeu? Ficou abalado com o golpe que ele tomou, com um knockdown, e nós perdemos. Então, sabe que derrota é derrota, não tem desculpa, entendeu? E, entende? Então, foram 3 situações que te amadurecem, né? Para te dar continuidade na tua vida como treinador e não errar, de repente, onde tu achar que tu errou. Mas fazer uma pergunta para você, sei que você conviveu e convive muito com ele, tem uma grande amizade, e além de conhecer o jogo dele, toda a genialidade dele, se você pudesse colocar, né, a gente como, vamos colocar assim, leigo, a gente sabe, né, do punch dele, da velocidade, da habilidade dele, da técnica, mas para você, quais as principais características que fizeram o Popó ser o fenômeno que ele é? Não, em primeiro lugar foi Deus, né? Em primeiro lugar foi Deus. É tipo o Romário, como botou a mão na cabeça dele, tu é o cara do futebol, botou a mão na cabeça do Popó, tu é o cara do boxe. Até hoje, independente das medalhas olímpicas que nós temos, não desmerecendo dos outros lutadores, mas nós não temos nenhum lutador ainda no Brasil com a qualidade que o Popó tem. Isso é certo. Não temos. Não temos nem próximo. Nós não temos um lutador nem com 50% do que o Popó tem. Entendeu? Como a gente fala, tão cedo não vai ainda existir do que nós temos um Popó na vida. Pela qualidade que ele tem, pela determinação, a rapidez genética dele, a pancada, o timer dele de golpe, a visão que ele tem, como ele vê a luta, é uma coisa impressionante. Até hoje, tu vê o que ele fez com o Pelé Lande. Pelé com 1,82 m, o Popó 1,67 m, entendeu? Só com uma mão bruta. O cara que lutava em 59 quilos, lutou em 75, ganhou a luta por nocaute no primeiro round de um lutador muito mais pesado, né, de uma categoria bem superior, apesar que o Popó também deu a categoria. Então, tu vê, é uma qualidade pessoal que tem e o dom que Deus deu para ele. Mas falando nisso, nessa luta do Popó com o Pelé, é lógico que a gente sabe que no mundo da luta tem aquela provocação natural, até mesmo porque ajuda a vender a luta, mas até o momento da pesagem não existiu nenhuma grande provocação entre os dois. Parece que na hora H o Pelé acabou que ele ligou uma chave ali no Popó. Pelo que você que acompanhou o treinamento todo do Popó, se o Pelé não tivesse
provocado o Popó daquele jeito? Você acha que a postura de agressividade do Popó teria sido mais amena? O Pelé que acabou provocando demais e ligou essa chave no Popó? A agressividade do Popó sempre ia existir, sempre existiu. O Popó, quando bota a luva, que ele entra, bater o gongo, ele vai para matar. Entendeu? Só que dessa vez foi o dobro, a vontade dele foi dobrada. Até porque eu mesmo fui um dos estimuladores. Né? Porque o Pelé xingou ele, chamou ele de filho da puta. Entendeu? Durante a pesagem ali, durante aquele encontro, aí eles estavam falando, eu vou te matar, vou isso, vou aquilo, até então, beleza. Quando ele falou pro Popó de filho da puta, aí mexeu, Popó, respeite minha família, agora você vai apanhar dobrado. E dali em diante eu comecei a dizer, Popó, nós vamos matar esse cara, nós vamos bater com maldade, me quebra a mão na cabeça desse cara, para ele aprender a respeitar. Você é um tetracampeão do mundo. Como é que ele vem me xingar? Como é que ele vem faltar com respeito? No café da manhã eu também falando, no almoço eu também falando, no caminho para o ringue eu também falando, entendeu? Então o Popó realmente, tu vê que a mão que o Popó botou, não sei se tu viu o vídeo, né, que o Popó postou, ele treinando e o golpe que nós usamos. Foi muito coincidência, até porque eu estudei muito a característica do Pelé e vi que ele baixava muito aquela mão esquerda dele. Era ali que ia entrar a direita, e foi a mão que entrou, entendeu? Só que, com certeza, o Popó botou com mais maldade ainda. Botou com uma maldade dobrada, entendeu? Porque eu acho que o respeito tem que ser recíproco, né? Entendeu? Então, realmente, ele foi estimulado para botar a mão com mais maldade, sim, com certeza. Messi, você que é o treinador do Popó, quais são os planos para ele? Ele já fez 2 lutas nesse evento, ganhou as 2. Ele tem um plano de fazer mais lutas, enfim, como é que ele pensa sobre isso? Ele estava pensando que estava parando, né? Ele estava pensando que ele estava parando. Só que ele, com 47 anos, ele está. Está entendendo? Então, o que acontece? Já pintou da oportunidade, uma empresa americana também está querendo fazer um evento e quer chamar ele. E eu digo, Popó, tu não é de bebida. Tu sai, tu gosta de jantar, mas a balada dele não interfere em nada. Ele treina todo dia de manhã. Todo dia de manhã ele treina e no final da tarde ele corre no residencial dele. Se cuida. Joga bola 2, 3 vezes por semana. Joga futebol. Entendeu? Então eu digo, Popó, se botarem uma pessoa dentro das nossas condições, claro, a gente não vai lutar com um playboyzinho, né? Um lutador que esteja. Porque a diferença aí, tu vê aí a luta do Anderson. Com 47, com um cara de 25, um cara que vem lutando. Entendeu? E que deu. Então, mas estamos juntos, vamos lutar. Entendeu? É um negócio, né? É dinheiro. Com certeza. Messi, fala um pouco pra gente, tirando os brasileiros, né? Depois vou pedir para você fazer o do ranking dos brasileiros peso por peso da atualidade. Mas da atualidade, quem que são os 5 lutadores internacionais, pode ser de qualquer peso, que mais te encantam? Eu gosto muito do Joshua, né? Eu gosto muito do Joshua. Eu gosto muito desse Gervonta Davis, entendeu? É um garoto do Floyd Mayweather. É muito, muito craque, o Gervonta Davis. Um outro lutador que eu gosto, o mexicano, entendeu? Que é campeão mundial também, que é um craque ele, como é o nome? O Garcia, entendeu? O Garcia é muito bom. Né? O russo, o GGG, ele tem um perfil, né? Um perfil diferente, ele já luta mais plantado, entendeu? O Canelo, para mim, é o melhor de todos. O Canelo é impressionante, esse mexicano é impressionante como esse mexicano luta. Ele foi campeão assim, de 4 ou 5 categorias já diferentes, né? E o meu Éder, que diz que parou, mas vira melhor. Agora lutou no Japão, ganhou por nocaute, entendeu? E continua invicto, e é um show de apresentação, é um show de vencedor, como ele é, né? E dos brasileiros? Pode ser de qualquer peso, da atualidade, os 5 melhores para você. Eu vou falar do profissional, até porque eu não sou muito envolvido com o amador mais hoje. Sim, sim. Mas hoje,
no profissional, né, tirando o Popó, que é o super campeão nosso, né, um atleta que eu gosto muito, né, porque é meu filho, mas o Lucas Pereira, que é o atual campeão sul-americano da categoria dos cruzadores, né, Lucas, o Esquiva Falcão, é um cara que tem muita experiência, o Isaac Rodrigues, também é um nocauteador, está com 22 nocautes, entendeu? O Robson Conceição, entende? O Robson Conceição é um lutador de uma qualidade também profissional tremenda, né? E os outros têm um nível um pouco mais, assim, mais inferior, que eu estou falando eu acho de ponta. O próprio Lucas, meu filho, hoje está treinando na academia do Floyd Mayweather, lá em Las Vegas, né? O primo do Mayweather está dando ele nos treinos e deve lutar em janeiro, já lá nos Estados Unidos. O Isaac lutou recente agora, né, na Colômbia, e o Jacques Furtado é um atleta que eu tenho também, que é um tremendo nocauteador, completou 10 lutas agora, completou 9 vitórias por nocaute, entendeu? Então, é como eu digo, o boxe profissional, nós treinadores, a gente busca o nocaute porque a facilidade de tu levar ele mais adiante é muito maior do que aquele cara que ganha por pontos, entendeu? Mestre, agora a gente fez a pergunta da atualidade, né? Agora da história para você, peso por peso, da época do Roy Jones, do Tyson, ou mais antigo ainda. Quem para você são os 5 maiores pesos por peso internacionais e os 5 maiores pesos por peso da história do Brasil? Olha, para mim, o primeiro campeão dos campeões todos foi o Sugar Ray Leonard. Né? O Sugar Ray Leonard, para mim, foi fantástico. Depois nós tivemos o Cassius Clay, na minha opinião, o Sugar, até porque eu estou vendo um lado técnico. Né? O Clay era craque? Era, mas ele tomava muito golpe. O Sugar Ray não tomava tanto golpe, entendeu? E era craque também. Aí nós tivemos o Júlio César Chaves, que foi um monstro, né? Júlio César Chaves, até amigo pessoal nosso. Eu estive num camp com o Isaac ajudando o filho dele na época, né? O Isaac, nós ficamos lá em Culiacán, em Sinaloa, treinando lá junto com o Chaves, e o Isaac até lutou na preliminar dele, né? Então nós tivemos o Júlio César Chaves, aí nós tivemos aí o Mike Tyson, né? Tivemos o Evander Holyfield, entende? George Foreman, também que lutou um bom tempo, né? Mas nós tivemos grandes lutadores que davam o show dele, né? Entende? Que era panameño, né? Que também lutou muito tempo e foi campeão do mundo, ganhou inclusive do Sugar Ray, né? E na minha opinião, assim, tecnicamente foi por etapa, tecnicamente. Mas Tyson era bom, era, mas não era um cara técnico. Ele tinha a técnica dele para nocautear. Mas quando aprenderam a lutar contra ele, fazer com que ele viesse para trás, aí acabava o Mike Tyson. Entendeu? Então é bem diferente na realidade do que é o boxe técnico. Então ele se superava com a potência que ele tinha de velocidade. Mestre, agora a gente falou dessa geração atual do Brasil e historicamente do Brasil, Éder Joffre, enfim, o Popó também. Quais são os 5 maiores pesos da história do boxe brasileiro? Olha, na verdade, o nosso Éder Joffre, né, que é falecido Éder Joffre, ele foi realmente o nosso galo de ouro. Não tem como não lembrar do Éder Joffre. Tu vai te falar por resultados, primeiro é o Popó, né, que é o único tetracampeão do mundo, né, com 2 unificações. Né? O Popó ganhou um super cinturão de super campeão, 10 defesas, 10 vitórias. E deixou foi Miguel de Oliveira, entendeu? E veio o Maguila, né? São os atletas que nós tivemos mais. Nós tivemos depois o, o nosso. Foi campeão do mundo agora, mas perdeu o. Fugiu o nome dele, cara. Arroz e Volante, o Sertão, entendeu? O Sertão também foi campeão mundial, a Rose Volante foi campeão mundial, o Isaac foi campeão mundial, mas uma entidade que era muito mais forte na Europa, e o Patrick Teixeira também, que foi um outro atleta que foi campeão mundial, e nós não podemos deixá-lo de lado. Entendeu? Mas, o primeiro resultado é o Popó ainda. Mestre, você até já citou numa das perguntas os grandes nomes, né? São vários e vários nomes
da história do MMA, que você treinou a parte de boxe deles. Fala pra gente, se fizer uma lista assim, dos que você treinou, quais aqueles que tinham punch mais forte, o que tinham mais habilidade de esquiva, aquele que era mais técnico. Lista aí pra gente, nesses sentidos, quais os que mais te encantaram, o que era mais agressivo, o que era mais técnico, o que se movimentava melhor. Vai ver assim, digamos, na minha opinião, dos que eu já treinei, né, dos de nome, digamos, tu vai ver não vi ninguém com a raça e o estilo do Vanderlei Silva. Treinei o Vanderlei Silva há muito tempo. Fantástico. Aí tu vai e busca a velocidade do Vitor Belfort. Entendeu? Vitor Belfort muito rápido, muito explosivo. Entendeu? Borrachinha muito técnico. Eu também treinei o Borrachinha. Mas só um minutinho aqui, teve uma hora que sua imagem sumiu. Você falou do Vanderlei, da agressividade, da técnica do Vitor. E a velocidade do Vitor, né? Velocidade do Vitor. E a técnica do Borrachinha, muito técnico. Entendeu? Esses são os que eu trabalhei dentro. Aí tu vai com o Shogun. O Shogun não era tão rápido, mas ele era um cara técnico, era um nocauteador. Maurício Shogun também. Tive a felicidade de treinar Maurício Shogun. Entendeu? Então, assim, cada um tem suas qualidades específicas. Isso é a mesma coisa que acontece no boxe, né? Cada um tem suas qualidades específicas. E dá para diferenciar bastante entre esse pessoal que eu já trabalhei. Messi, você já participou de vários camps com lutadores de MMA, alguns vencendo, outros perdendo. Eu lembro, por exemplo, de uma luta que o atleta que você treinou perdeu, mas foi uma luta histórica e um lutaço. Foi a luta do Vanderlei contra o Lidel, em que você preparou o Vanderlei, e o Vanderlei fez uma luta em pé muito boa, inclusive deu até 2 knockdowns no Chuck Liddell. Aquela luta foi uma luta histórica. Mas para você, com vitórias ou derrotas, quais aquelas lutas que você preparou, pessoal, para o MMA que mais marcaram você? São duas, né? Essa do Vanderlei com o Chuck Liddell é a primeira, foi fantástica. E uma outra luta foi o Borrachinha com o William Hall, que era considerado um homem-ambulância, vinha nocauteando todo mundo, e o Borrachinha começou a se perder no primeiro round. Quando ele sentou, eu dei uma dura nele, perguntei para ele, que porra de luta tu tá fazendo? Tá tomando esse jab? Vamos bloquear esse jab dele e contra-ataca com jab, gancho direto. Aí o Borrachinha foi e voltou. O Minotauro até estava comentando, né? O Minotauro disse, depois dessa dura do professor Ulisses, o Borrachinha deve voltar outro. A Borrachinha volta para o segundo round e nocauteia o William Hall. Entendeu? Então, são momentos nossos que ficam na história. Messi, falando nisso, nessa bronca que você deu, inclusive eu vi uma entrevista sua, né, o seu filho, você falando, o seu filho falou, se eu chamá-lo de papai, chamá-lo de pai, ele me dá um tapa, eu tenho que chamar de mestre, saber separar as coisas. Qual que você acha que é o segredo, Messi, qual que você acha que é o segredo do seu sucesso? Exatamente o jeito que você chega, mesmo sendo seu filho, você trata, quando vocês estão lá dentro, é uma coisa de professor e aluno, não tem nada de filho, pai. E esse exemplo que você deu do Borrachinha, ele estava fazendo uma luta morna, você deu um chacoalhão nele. Qual que você considera os principais segredos do seu sucesso com os lutadores? As características suas que os lutadores mais gostam. Pessoal, o que aconteceu? O Lucas estava fazendo uma luta de amador ainda, né? E eu terminou o round, quando ele sentou, ele falou assim para mim, e aí, pai, ganhei esse round, aí eu dei uma tapa nele. Aqui eu não sou teu pai, aqui sou teu treinador. Aí eu disse assim, desculpa. Ele nunca mais me chamou de pai. Até hoje, no treino, ele me chama de coroa, de treinador, de Pereira e tal, mas de pai. Só no momento que nós estamos em casa mesmo, alguma coisa voltada à família, mas voltada a treinamento. E é como eu te digo, digamos, você encarar na realidade a profissão como um profissional. Você não pode misturar família, entendeu? Você não pode misturar família e profissão. Você tem que ser em determinado local, você tem que ser aquilo que tem que ser, entendeu? Messi, acabou que deu uma cortada na hora a sua conexão. A pergunta que eu fiz foi essa chacoalhada que você deu no Borrachinha, o jeito profissional, apesar do Lucas ser seu filho, você tem uma relação ali dentro do
do Cage, bem profissional com ele, não de pai e filho, mas de aluno e mestre. Qual que você acha que são as características que mais fazem o aluno gostar de você? A sua sinceridade, o seu profissionalismo, as suas principais características que o pessoal mais gosta? O que acontece? Você tem que passar primeiro a segurança para o lutador. Entendeu? Como eu digo, o Lucas me chamou de pai e levou uma tapa. Eu não sou teu pai, sou teu treinador. Então ele caiu uma real. Entendeu? Ele era um lutador. O Borrachinha, ali, estava fazendo a forma dele, não a forma que ele treinou. Por isso que eu perguntei, que porra de luta é essa que tu está fazendo? Aí o que aconteceu? Ele voltou e fez o que tinha treinado. Aí foi e acabou a luta. Essa confiança tu adquire nos treinos. Entendeu? Então, tipo, o Popó, eu botei no Popó, vão matar esse cara. Chama ele para tua mão direita. O Popó fez a finta e chamou para a mão direita. Então, você na luta tem que ser o que você treina. Se você treina forte para aquilo, você vai lutar forte. Agora, se no treino você cansa, você para. Se no treino você faz um sparring e para, pode ter certeza que na luta dificilmente você vai render. Entendeu? Você tem que ser o que você treina. Bacana, você acabou que a gente falou dos lutadores históricos mais do passado que você treinou MMA, do MMA que você treinou a parte de boxe. Hoje em dia, você observando, quais os lutadores, podem ser brasileiros ou gringos, de qualquer peso, que mais te encantam na parte de boxe? O que tem o melhor boxe para o MMA da atualidade? Da atualidade, né? O nosso Daíko, aqui que vai lutar no Rio de Janeiro, né? Ele é um craque, ele tem um bom boxe, né? De todos os tempos, para mim, o melhor lutador de boxe do MMA foi o Anderson Silva, muito bom no MMA. O Zé Aldo também. Houve uma época que o Zé Aldo estava com o boxe dele muito bem afinado, né? Dos americanos, aquele Nick Dias, né? Nick Dias também tem um bom boxe, entendeu? E o mexicano lá, aquele super pesado que até parou, agora eu não estou lembrado muito o nome dele, também tinha um bom boxe, que ganhou, perdeu pro Cigano, depois ganhou do Cigano e tudo mais. O Entendeu? Caim Velasquez. Também tinha um boxe bem apurado. Mestre, e você que treinou, o treinamento, é lógico, específico para o boxe é uma coisa, e o treinamento de um lutador de MMA, a parte de boxe, é outra. Quando você, historicamente, treina um lutador de MMA para o boxe, você traz sparrings que são boxers para poder aumentar a qualidade de treino? Para ganhar a confiança dele na mão. Entendeu? Para ganhar a confiança dele na mão. Tipo hoje, o Michel Pereira. O Michel Pereira faz sparring com qualquer lutador de boxe. E nós temos atletas de MMA que não gostam de fazer sparring de boxe, que é logo botar para baixo. O Michel consegue se manter com equilíbrio, entendeu? E fazer sparring só de boxe. Entendeu? Então isso te dá uma autoconfiança muito maior. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você repara que atleta de MMA procura recapitular um pouco que tu já viu de MMA, dificilmente tu vê um atleta de MMA meter um gancho embaixo. E às vezes tu mete um gancho e acaba a luta. E mete 10 golpes na cabeça e não acaba. Entendeu? Então o Michel já tem esse perfil. Se a gente falar ao corpo, ele sabe que é um gancho. Tá entendendo? Entendi. Messi, e aquele evento chama Bare Knuckle, que é o boxe em luvas, que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. O que você acha sobre esse evento? Eu particularmente não gosto, né? É muito arriscado, é muito perigoso, é muitas sequelas. Tá entendendo? É muita sequela. Não sei o valor que é pago para atletas, compensa. E a maioria dos atletas ali cai em compulsão. Eu acho que isso não é muito legal, não. Não sou muito de acordo. Entendi, mas se um atleta, por exemplo, porque eu conversei com alguns lutadores, eles falam até que a bolsa é até interessante. Se algum lutador das antigas te chamar para ajudá-lo num evento desse, você toparia participar do camp? Olha, a gente é profissional, a gente tem que trabalhar, né? Entendeu? A gente é profissional. Eu toparia, mas é como eu te digo, é uma modalidade muito perigosa mesmo. A gente sabe o estrago que faz com luva de boxe, imagina sem luva. Exatamente. E fica um gesso aquilo. Com certeza. Messi, fala um pouco para a gente, até, se eu não me engano,
pelo barulho, assim, você está na sua academia. Fala um pouco para a gente onde fica a sua academia, o tamanho do espaço dela. Fala um pouco para a gente da estrutura que você tem aí. Uma academia hoje, que é uma das maiores do Brasil, né? Eu acho que o espaço igual ao nosso seria só o CT da Seleção Brasileira de boxe. Meu espaço são 30 metros de comprimento de academia, são 20 metros de largura. Eu tenho um ringue oficial com 30 sacos de boxe, né? Tenho uma sala, um estúdio de musculação. Ela fica aqui no bairro do Marco, aqui na Loma, Pedro Miranda e Marquês, entendeu? É só você acessar @Ulisses Pereira, entendeu? Que você vai ver que nós temos uma academia que não deixa a desejar academia nenhuma no mundo na questão do boxe. Mestre, falando ainda sobre a luta do Popó com o Pelé, eu entrevistei o Pelé, o grande Pelé, um dos maiores lutadores de vale tudo de todos os tempos, e ele falou sobre aqueles golpes que ele reputa como golpes ilegais no final da luta. O que você tem a dizer sobre isso? E o Pelé estava pedindo a possibilidade de uma revanche. Você acha que tem possibilidade de uma revanche ou de jeito nenhum? Não existe revanche nenhuma, até porque o que acontece? No boxe, ou em qualquer outra modalidade, muitas vezes bota um golpe em seguida de outro. E muitas vezes, na trajetória do segundo golpe, o atleta está indo. Aí vai na cabeça, vai coisa parecida. Se ele já tivesse no chão, caído e tudo mais, e o cara voltar lá e dar um soco, aí é caracterizado realmente de irregularidade. Mas na trajetória, no calor da luta, você vai botando um golpe, outro golpe, de repente outro golpe, acabou, o árbitro interpreta dessa maneira. Entendeu? Agora, sabe como é, né? Para derrota sempre tem desculpa. É tranquilo, eu fiz essa pergunta justamente porque na entrevista o Pelé falou sobre o desejo dele de uma revanche. Mestre, fala um pouco agora sobre a sua história é muito bonita dentro do boxe desde o início, e a gente vê o amor que você tem pelo boxe, né? Você respira o boxe aí 24 horas, tanto é que você acorda e 5:30 da manhã você já está dando a sua primeira aula. Fala um pouco pra gente o que significa o boxe na sua vida. O boxe é tudo, né? O boxe é tudo. Digamos, o Popó mudou minha vida, na verdade. A seleção brasileira abriu as portas, né, para mim, e o Popó mudou minha vida. Né? Como eu digo, eu sou grato a ele, já sou treinador dele há 22 anos, né? Sou grato ao Popó tudo, a casa que eu comprei, aos estudos dos meus filhos, 2 filhos meus, tanto o Lucas quanto a Jéssica são formados, a minha esposa é formada, e tudo veio após a minha atividade com o Popó. Até porque na minha época, como técnico da seleção brasileira, eu não tenho vergonha de falar, o salário o salário mínimo no Brasil era, digamos, R$ 300. A gente ganhava meio salário mínimo, a gente ganhava R$ 150 com o técnico de seleção brasileira, entendeu? Eu e os outros 2 treinadores que eram comigo, o cubano, a gente fazia pico em pagode, porra, em São Paulo, para ganhar uma grana extra final de semana, porque o salário era muito pouco, não tinha o patrocínio que teve. Mesmo assim, o Popó foi comigo medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos e Mar del Plata na Argentina. Mesmo com a dificuldade, eu levei 6 atletas para os Jogos Pan-Americanos no Winnipeg, no Canadá, voltamos com 4 medalhas, 2 prata e 2 bronze. Fomos campeão sul-americano por equipe, com todas essas dificuldades. Entendeu? Hoje não, hoje tem dinheiro, os treinadores ganham mais ou menos bem, os atletas mais ou menos bem. Hoje tem os recursos internacionais, né, das ONG que ajudam os atletas olímpicos. Na nossa época não tinha patrocínio nenhum, era força de vontade, entendeu? E com o Popó mudou minha vida, entendeu? Então, digamos, eu devo muita coisa ao Popó até hoje, né? E a minha dedicação, o boxe é meu sangue, corre na minha veia. Não tem, não tem como eu dizer, eu vou me afastar do boxe. Não existe, né? Eu posso me aposentar de viajar, porque às vezes te satura viajar demais. Mas eu vou estar sempre dentro de uma academia. Você não tem como, não. Bacana a gratidão que você tem pelo Popó, um negócio bonito isso, né? A gratidão uma virtude muito bacana mesmo. Eterno. Com o Popó, como eu te digo, é uma data que eu não esqueço. Né? 16 de julho de 2001, quando o Popó me chamou, por incrível que pareça, estava com um aluguel de casa atrasado, estava com papel de água, luz atrasada, tudo, entendeu? Um mês depois, a casa era minha e estava tudo tranquilo, depois que passei a treinar o campo.
Entende? Como é que eu não vou ser? Como é que eu não vou morrer por um cara desse? Pode ter certeza, o primeiro tiro tem que ser em mim para matar um cara desse. Isso é real, isso é real. Eu sou assim, eu penso assim. Ser grato é a vida toda por ele. Bacana, Messi. A gente já está quase chegando no final da live. A gente sabe que o boxe, muitas pessoas na história do boxe vieram da dificuldade, da periferia, aquela coisa toda. Fala um pouco para a gente se você tem algum projeto social, alguma coisa nesse sentido. Olha, nós temos um projeto social, né? Nós temos um projeto social chamado Atleta Olímpico, né? Inclusive, semana passada, nós demos 2 bicicletas para um aluno do projeto que foi roubado e para outro aluno que, muito dedicado, muito interessado, entendeu? Acabou sendo agraciado com uma bicicleta para evitar ter gastando dinheiro de ônibus e tudo mais. Mas a gente ajuda eles com tênis, com roupa, tudo, entendeu? E para o ano que vem nós vamos ter um outro projeto já com o governo federal, né? Que vai ser um projeto um pouco mais profissional e com certeza vão poder ajudar assim academias, né, e atletas para todo. Messi, você ficou um tempo na Chutebox também, dando aula para os principais atletas lá. Fala um pouco para a gente dessa época, né? Enfim, quais as pessoas que mais te impressionavam? E você também via ali treinamentos não só de boxe, você participava olhando, vendo ali os treinamentos de Muay Thai. Quem que eram as pessoas mais agressivas ali para você? Na verdade, a Chutebox é uma escola fantástica, né? Entendeu? Lá eu aprendi muito com o professor Rafael Cordeiro, liderança, é impressionante como ele é um líder fantástico. O professor Rudimar, a Cris Borg, né? Ela tinha uma luta só de MMA e era impressionante, era a raça e determinação da equipe daquela época, da Chutebox, do Cristiano Marcelo, o Cyborg, o Shogun, o irmão do Shogun, né? O Vanderlei, entende? O Lioto, cheguei a levar o Lioto para treinar comigo lá também. Então, é uma coisa assim, cara, que era impressionante a vontade deles vencer. Eles iam no Japão e quebravam todo mundo na porrada e voltavam uma festa só, entendeu? Era muito legal, era uma equipe assim, Chutebox tem um nome que vai, vai ser pro resto da vida essa marca Chutebox. Messi, para finalizar, fala um pouco para a gente. É lógico que a gente sempre fala do Popó, mas você tem outros atletas também. Quais os próximos eventos que seus atletas vão lutar? Fala um pouco para a gente aí dos próximos planos. É como eu falei, né? O Isaac voltou semana passada e o Isaac ganhou na Colômbia 1 minuto e 14 por nocaute. O Jackson ganhou com 56 segundos. O Lucas agora está nos Estados Unidos, na academia do meu Éder, treinando. Entendeu? Então, com os meus atletas, né, daqui do Pará, estão seguindo um caminho. O Jefferson está treinando. O Henrique, nós temos nossa equipe de profissional. Né? O Popó está nessa iminência de fazer uma próxima luta ainda ano que vem. E o Michel Pereira, que está em Las Vegas, que ele ia lutar com o chinês, né, dia 10 de dezembro, mas o chinês pulou fora no fim da luta e estão buscando, talvez ele acabe lutando no Brasil. Beleza, Messi, uma honra para mim, para o canal MMA Debate, conversar com você. Obrigado pela sua história, pela sua trajetória, pela sua humildade e pelo que você fez e faz ainda pelo boxe. Deixa aí seu recado final para os seus admiradores do canal MMA Debate e do Brasil inteiro. Bom, realmente para mim é um prazer também, né, estar com vocês aqui falando da modalidade de luta, né? O MMA Debate é muito bom a gente mostrar o nosso trabalho do boxe. Hoje o boxe brasileiro está muito forte, né? Ver a Bahia hoje é o maior celeiro de boxe no Brasil, sempre foi. Então, é o maior celeiro de boxe no Brasil, seguido logo do Pará, São Paulo e outros estados, Rio de Janeiro e tudo mais. Entendeu? Então, para mim, sempre é um prazer estar falando da nossa modalidade. Hoje o boxe é visto de uma outra forma. Antigamente era só de periferia, hoje não. Hoje nós temos médico, engenheiro, nós temos políticos treinando boxe. Eu tenho uma senhora que tem 74 anos e ela treina um boxe fantástico. Então, isso para nós é muito bom, até porque antes o boxe era visto muito marginalizado. Hoje já é o contrário. Hoje é legal, a mulherada sai da academia com a bandagem no ombro, a luva pendurada e tal, andando na rua. É legal, as pessoas fazem questão de mostrar treino boxe, isso é no Brasil todo. Então, nós conseguimos reverter essa situação, esse
muito negativa como antes era. E quero agradecer. O MMA é uma modalidade extremamente profissional. O jiu-jitsu também mudou muito recentemente. Falávamos no jiu-jitsu, era o pitbull de rua, hoje é uma coisa muito profissional. O próprio Muay Thai, a capoeira. Isso é legal. A luta em si, no geral, se tornou profissional como deveria ter se tornado. Isso é muito bom. Parabenizo a todos os treinadores, todos os grandes treinadores de boxe que nós temos já no Brasil hoje, né? E os treinadores que estão se tornando grandes treinadores também. Não desistam, continuem em si, porque é só assim que a gente chega no resultado. Beleza. Abraço, mestre. Fica com Deus. Obrigado, viu? Falou, meu irmão. Um abraço. Valeu.